Aplauda bem forte ao Senhor. Segundo a Reis, capítulo de número 13, você não precisa abrir. Está na Tanakh, livro dos profetas, 13:20, diz assim, está em negrito: morreu Eliseu e o sepultaram. Morreu Eliseu e o sepultaram. Todos vocês sabem que Eliseu tem uma história conjunta. Eliseu e Elias estão miscigenados. As suas histórias se misturam, suas proezas, as manifestações de Deus na vida de um tem tudo a ver com o que aconteceu na vida de outro. É impossível falar de Eliseu sem falar de Elias. É impossível falar de Elias sem falar de Eliseu. Então, quem realmente foi o profeta Eliseu? No Shabat nós estamos terminando as parashot da linhagem patriarcal. A linhagem patriarcal é composta por 4 homens. Primeiro Abraão, segundo Isaac, o terceiro Jacó e o quarto Yosef, que é José. A partir de José acaba-se a dispensação, a era, a época dos patriarcas. Mas o que há em comum no período dos patriarcas é que Abraão tem continuidade na sua história através do seu filho Isaac, e que o filho de Isaac, Jacó, é quem dá continuidade no legado do seu pai e do seu avô, e que Yosef, José, é quem dá continuidade no legado de seu pai, de seu avô e de seu bisavô. Portanto, a linhagem patriarcal é fundamentada em uma linhagem familiar, em uma descendência. É bem comum nos dias de hoje, e vocês devem saber, pelo menos superficialmente, que alguns poucos países do mundo ainda estão no enquadramento da monarquia. O que é uma monarquia? Monarquia é um país que tem um rei, um representante, um rei. Hoje isso é mais simbólico, né, do que antigamente. Mas ninguém podia se declarar rei. Para ser rei precisava ter sido filho de um pai que era rei, de um avô que era rei, e assim consecutivamente. A monarquia mais famosa do mundo, por exemplo, a Inglaterra, ela tem uma rainha, Elizabeth II, que era filha da rainha Vitória, que era filha do rei tal, que era filha do rei tal. E toda a árvore genealógica da monarquia britânica, ainda antes da Inglaterra existir, ela já existia. Por quê? Porque o primeiro rei da Inglaterra, ele era dono das terras. E aí as pessoas foram se chegando e assim por diante. Muito bem. Então nós temos aqui uma linhagem sanguínea, uma sucessão sanguínea. Isso acontece também em alguns ministérios. Você vê, o fundador do ministério já está velho, caindo nos pedaços. O filho é um desviado, filho
não sabe pregar, não sabe fazer nada, não sabe administrar, não sabe fazer nada, mas é ele que tem que assumir. Por quê? Porque a sucessão, nesse contexto, ela é uma sucessão sanguínea. Todavia, essa não é uma regra para os profetas. Essa é uma regra para reis, não para profetas. Por quê? Porque nós falamos de um Elias que, até que a gente saiba, não teve filho, para dar continuidade ao seu legado. Então, como o ministério de Elias continuaria se ele não tem filho? Naturalmente, nós deveríamos dizer que Elias passaria o bastão para o seu filho, e não seria ilegítimo isso, mas também isso não quer dizer que haja mérito. Com os profetas isso não funciona, porque Elias inicia uma restauração em um país inteiro, ele é uma referência de restauração, ele é o emblema da Techuvá até hoje, porque nós estamos falando de alguém que não está morto, está vivo, e que quando vai ser raptado, sequestrado por Deus, ele tem ali 24 mil talmidins, 24 mil discípulos. Como é que você vai escolher um sucessor no meio de 24 mil? Vamos dizer que desses 24 mil, 10% fossem pessoas preparadas, capacitadas para assumir a continuidade do legado de Elias. E 10% de 24 mil são 2.400 pessoas, é muita gente. Se nós abaixarmos ainda a porcentagem para 1%, ainda vamos ter que escolher entre 240 pessoas. É muita coisa. A gente não consegue acertar 5 dezenas da Mega Sena. Como é que a gente vai conseguir escolher um número, uma pessoa no meio de 240? Isso se for 1%. Se partirmos para 10, já são 2.400. E se for pôr todo mundo no bolo, são 24 mil pessoas. Como é que vai escolher? Então a pergunta é: qual o critério usado por Deus para escolher pessoas? Deus escolhe pessoas por qual motivo? Porque tem dinheiro? Não, eu conheço um monte de gente que tem muito dinheiro e não é escolhido de Deus. Por que vai escolher? Qual o critério que Deus usa para escolher uma pessoa? A cor dos olhos, a cor da pele, o gênero, a condição de ser um político, né? Tem gente que gosta de estar bem com todo mundo. E eu até vi uma frase esses dias que me chamou muita atenção. Entre ser um Pedro explosivo e um Judas que abraça todo mundo e beija, eu prefiro ser um Pedro explosivo. Não se esqueça dessa frase. Às vezes a gente olha a pessoa e essa pessoa sabe, essa pessoa é explosiva, essa pessoa, mas ela não está maquiada. Pior é todo mundo que abraça, que beija, que sorri, mas que é traidor, que é sem caráter. Judas era assim. Judas queria estar bem com todo mundo. Então qual que é o termo, qual que é a condição? Como Deus elege alguém? Por que Eliseu foi eleito sucessor de Elias e no final do seu ministério tinha feito o dobro de milagres e tinha o dobro, exatamente o dobro de discípulos? Quando morreu tinha 48 mil, talmente. Qual foi o critério que Deus usou? Eu te respondo: a meritocracia. Irmãos, se eu morrer amanhã
e eu fui esquecido, levado pelo vento, uma coisa você sempre vai se lembrar de mim. E você nunca viu ninguém falar isso. Eu grifo, eu escrevo eu falo com letras garrafais em negrito. Não se esqueçam, porque isso é um segredo. Deus é meritocrata. Deus não deve nada para ninguém. Deus não coloca um na frente do outro ou um para trás do outro, simplesmente porque um é político, porque o outro é isso ou é aquilo. Não, não, não. Deus julga o homem pelos seus méritos. Nada no Senhor é perdido. Nada. Todo mundo chega aqui, as cadeiras estão arrumadas. Todo mundo chega aqui, as coisas estão organizadas nos lugares. Todo mundo chega aqui, não tem cheiro de mau cheiro, mofo, nada. E aí? Isso aconteceu por quê? Porque alguém chega mais cedo que todo mundo e gasta horas para organizar a casa de Deus, para a gente simplesmente chegar e sentar, ouvir e ir embora para casa. Agora, na hora da balança, quem será que Deus vai ser favorável? Aquele que simplesmente chegou, sentou, ouviu, usufruiu, ou aquele que plantou a árvore para dar sombra para o outro usufruir? É óbvio que quando Deus usar a meritocracia para julgar, dos 24.000, 23.900 já cai na primeira. Que se Deus passar uma peneira em nós aqui agora, nós vamos ser tudo peneirado. Porque com quais méritos nós poderíamos chegar aqui hoje e falar para Deus ouvir a nossa oração? Quais são os nossos méritos? O que você e eu, o que nós fizemos para merecer que Deus escute as nossas orações? Por quê? Nós passamos o dia envolvido com as coisas do mundo. Nós passamos o dia envolvido com as nossas coisas. Nós passamos o dia preocupado com tudo. E agora, no final do dia, no meio da semana, durante 40 minutos, 1 hora, a gente vem aqui, por desencargo de consciência, para ouvir uma palavra. Será que o Eterno vai ser mesmo favorável a nós? Não estou querendo desanimar ninguém, e eu nem sou um pessimista, eu sou um realista. Por quê? Porque Deus é meritocrata. Deus não escolheu Eliseu porque ele falava 3 línguas. Deus escolheu Eliseu simplesmente porque ele passou toda a sua vida, enquanto Eliseu esteve vivo, enquanto Elias esteve vivo, ele passou toda a sua vida lavando as mãos e os pés do profeta Elias. Enquanto todo mundo dizia que ele era um ridículo, enquanto todo mundo dizia que ele era um puxa-saco, enquanto todo mundo dizia que ele estava perdendo tempo, enquanto todo mundo dizia que não valia a pena ser fiel a ninguém, enquanto todo mundo dizia que era cada um por si e Deus por todos. A mentalidade revolucionária deste Eliseu, o espírito desse Eliseu, ele deveria estar pelo menos 10% no nosso. Jesus se esforçou bastante para que isso fosse revisto. Ele deu um exemplo maior ainda do que o do profeta Eliseu, e ainda assim a gente não aprende. Infelizmente, a maioria de nós aqui, e eu me incluo nisso, viemos de uma teologia de que nós não precisamos fazer nada e que tudo é pela graça, tudo é por fé. Eu acho que essa foi a mensagem mais diabólica que foi semeada no meio daqueles que querem servir a Deus. De que a gente não precisa ter méritos,
que não são as nossas obras que nos salvam. Esses dias eu escrevi algo ali na rede social e uma pessoa falou assim: então quer dizer que se eu orar em nome de Jesus não acontece? E os milagres que estão acontecendo em nome de Jesus, como o senhor me explica? Ele estava questionando porque eu disse que o nome de Jesus verdadeiro é Yeshua e que Jesus é um nome romanizado, paganizado. Ele diz: então quer dizer que o nome de Jesus não tem poder? Os milagres que acontecem quando eu oro em nome de Jesus é o que? É o diabo que está fazendo? Veja para onde o cara foi, que não é disso que eu estou falando. Aí eu falei: já que você quer jogar sinuca, eu sou o Rui Chapéu, vamos jogar. Falei: então vamos fazer o seguinte, me responda você, de onde vêm os milagres que acontecem em outras religiões? Anda 70 quilômetros aqui, você vai ver muito mais milagre do que na igreja evangélica. Aqui, ó, 70 km. Você acha que só existe milagre, entre aspas, dentro de igreja? Que Deus agora é cristão, é membro da igreja? Tem milagre acontecendo nos 4 cantos do mundo. Então explica-me você, como é que esses milagres acontecem? É a mão do diabo, né? Irmão, milagre é resultado de fé. E outra coisa, tem muita coisa que a gente atribui a milagre e não é milagre coisa nenhuma. Tem muita coisa que as pessoas dizem que é milagre e é golpe. Ok? Então a grande verdade é: Deus é meritocrata. Um dia nós seremos pesados na balança. Todos nós, a começar por mim. Todas as nossas obras vão passar por um tribunal. E eu não estou aqui falando de salvação. Estou falando aqui de obras. Eu estou falando aqui de coroa. Eu estou falando aqui de mérito. Estou falando aqui de galardão. Estou falando aqui de recompensa. Deus é especialista em recompensar pessoas. Eliseu não foi o discípulo escolhido no meio dos 24.000 por nenhum outro motivo, senão pelo mérito, pela grandeza de ter prazer em servir. Digo de novo, Jesus reiterou essa mensagem várias vezes, que nós não fomos chamados para sermos servidos, mas nós fomos chamados para servir. Há um galardão e há uma recompensa para nós. E aí você vai dizer: não, mas eu queria a minha parte em dinheiro aqui nesse mundo. Eu queria a minha parte em glória aqui nesse mundo. Eu queria que Deus fizesse as coisas para mim aqui nesse mundo. Bom, quem vai decidir quando e onde você vai receber a recompensa não é nem você e nem eu, é Deus. Se vai ser a sua recompensa nesse mundo ou no mundo vindouro, não compete a nós. Mas se você não receber aqui, fica tranquilo, porque o Senhor não deve nada para ninguém, e o galardão, ele é certo. A Bíblia diz que Eliseu morreu, foi sepultado, e não houve nenhuma festa, não houve nenhum pranto. A Bíblia não diz que os seus 48.000 talmidim amontoaram-se ao redor do seu sepulcro. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não diz o que aconteceu no momento da sua sepultura, se ele foi aclamado como um herói, como a gente viu esses dias aí, uma pessoa que não é referência para a sociedade, não é referência para a família, ser chamado de Deus, certo? Para mim não é referência nenhuma, em nenhum âmbito, nem mesmo naquilo que ele fazia ele era referência. Para mim houve pessoas muito acima dele. Na verdade ele era produto de marketing. Era bom? Era, mas não era sobrenatural como todo mundo diz. Só que um país inteiro um país inteiro é contagiado com Covid por causa dele. Aqui não teve nenhuma recepção
acalorada na sua morte, que deveria. Na minha opinião, um tzadik dessa grandeza é digno de haver um feriado nacional de uma semana. É claro que profeta igual esse daqui não existe mais, né? Porque para existir um profeta dessa grandeza, não é fruto de si próprio, é fruto de uma nação. Você não entendeu o que eu falei? Deus só dá profeta para a nação. Deus não dá profeta para eis que te digo, para uma pessoa. Não existe isso. Profeta na Bíblia é para a nação. Então quem é que gera o profeta? É a nação. Para a nação gerar o profeta, ela tem que ter nível de santidade. Só uma nação no mundo pode gerar profeta, que é Israel, porque ela tem nível de santidade. Ela tem kasherut, ela guarda Shabbat, ela é isso, ela é aquilo, ela segue tudo que a Torá diz. Uma nação igual a nossa, gerar um profeta como? Quando que uma nação dessa vai gerar um profeta? Ele pode se chamar profeta, ele pode se autodeterminar profeta, e acredita em Papai Noel quem quer, acredita em Coelhinho da Páscoa quem quer. Que essa nação aqui não existe profeta, irmão, mas faz existir estelionatário espiritual. Profeta não, que profeta é isso aqui. E quem gera profeta é uma nação, é um país. E esse país, ele tem que estar de acordo para ele gerar esse profeta. Ele tem que estar em nível de santidade elevada. Você conhece algum país que anda segundo a Torá? Me diz aí um. Não. Então por isso que hoje em dia não se faz mais profetas como antigamente. Não existe mais profetas como antes. Então esse profeta aqui deveria ter sido festejado, ou o país inteiro pranteado sobre ele. Mas uma coisa é certa: se não foi na terra, foi no céu. O que eu quero dizer para encerrar: o que não é na terra vai ser no céu. Todo dia eu chego aqui antes. Quando eu venho, eu chego aqui antes. Toda vez o Claudinho está aqui, arrumando e ninguém o aplaude. Vou usar com liberdade, que é um filho para mim. Ninguém o aplaude, ninguém o cumprimenta, ninguém o agradece, ninguém o abraça. Vem lá de outra cidade, de ônibus, longe, vem, tá? Nunca reclamou, nunca falou nada. Não... Você já abraçou ele alguma vez e disse assim: obrigado, tá? Porque nem poeira tinha na cadeira onde eu sentei para sujar minha roupa. Isso é uma bênção, irmão. Já falou isso para ele? Não. Que bom que a gente não roubou esse galardão dele. Viu, Claudinho? Porque se não é aqui na terra, vai ser no céu. Às vezes eu estou lá em casa e o diabo joga uma seta e diz: você vai fazer o que ali? O povo também não te agradece, o povo também não fala nada. Mas aí é que está. Isso é bom para mim. Isso é bom para você, Kessa. Isso é bom para cada um de nós. Apesar de que não deveria ser assim. Deveria ser diferente. Mas se não é aqui na terra, vai ser no céu. Para encerrar, a Bíblia diz que sepultaram Eliseu em um território que foi invadido logo em seguida pelos moabitas. Teve uma guerra, um homem morreu, pegaram o corpo do homem, e quando foram jogar o corpo do homem numa sepultura, era a sepultura de Eliseu. O homem morto. Na hora que jogou o corpo, o homem ressuscitou. Está escrito aqui na Bíblia, capítulo 13, 2 Reis. Por quê? Porque aquele corpo daquele homem era um corpo santo. Você que está me ouvindo, o corpo daquele homem era santo. E a língua também é corpo. Não adianta ser só a área sexual, a área alimentar santa, mas a boca ser um sepulcro. Então, corpo santo é tudo.
É tudo santo. E veja só a importância que Deus dá para o corpo, porque a gente não dá importância para o corpo. O ser humano não tem essa de dar importância para o corpo. Ele usa droga, ele bebe, ele fuma até arrebentar, ele prostitui, ele arrebenta com o corpo, porque ele diz que isso aqui não serve para nada. Só que não é isso que a Bíblia diz. Santidade é algo que está vinculado ao corpo. Não existe santidade do Espírito. Você não pode santificar Espírito. Para você ser santo, você tem que santificar o seu corpo, porque ele é templo do Espírito. Dois espíritos, do seu e o do de Deus. Então, quando a pessoa morre, o corpo foi o receptáculo desse espírito, que é algo puro, é algo sagrado. Então ele deve ser tratado com reverência. Alguém me entende? Veja só que Eliseu já estava morto, mas continuava ainda que morto o profeta. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Eliseu estava morto, mas ainda morto era profeta. Porque tem coisa que Deus nos dá que nem a morte tira. Ninguém, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, nem escuridão, nem luz, nem nada pode tirar o que Deus dá para o homem. E ainda o apóstolo diz: nem mesmo a morte pode tirar. E aqui está a prova. O homem já estava morto, mas ainda continuava profeta. Então, quando você olhar para alguém que está morto, antes de você julgar ele, dá uma olhada na história que ele tem, tá? Porque ele pode estar morto, mas ele ainda é profeta. Quando alguém for falar da história de outra pessoa, ou falar de uma pessoa, aquele ali já morreu, aquele ali está morto. Cuidado, porque Deus não desiste tão fácil assim das pessoas. E ainda o cadáver de um morto, Deus ainda estava com ele. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus santo e bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom. Eu abri esta palavra aqui hoje, me deparei com esse texto, e assim foi pregada nessa noite a tua santa e bendita palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a amontoar brasas sobre a nossa cabeça, a ter méritos, para depois reivindicá-los, porque a maioria de nós reivindica coisas que na verdade nós não temos direito, porque na verdade nós questionamos coisas que nós não fizemos por onde, e a gente quer, e a gente acha que o Senhor é injusto, e a gente acha que o Senhor nos abandonou, e a gente acha que o Senhor não é bom. Então, Senhor, obrigado por nos dizer assim, nos dizer dessa forma, que nós precisamos ter méritos, como Daniel tinha, quando aquele anjo se prostra diante do profeta e diz: você é amado de Deus, no céu todos te conhecem, todo mundo sabe quem é você, porque tinha mérito, tinha crédito, porque Deus é meritocrata. Deus nunca está do lado de pessoas que beijam, que abraçam, que dizem o que a gente quer ouvir. Essa é uma armadilha muito grande. Às vezes nós paramos para emprestamos ouvido, porque o que a pessoa fala são palavras doces, são palavras agradáveis, assim como a serpente que falou para Eva o que ela queria ouvir. Por isso Eva parou de dar ouvidos a Deus e deu ouvidos à serpente, porque a serpente falou o que ela queria ouvir.
Ela ouviu o não de Deus e a serpente disse sim. E era o sim que ela queria. Então ela abandonou a voz de Deus. Então o Senhor nos ensina a ter cuidado com pessoas que falam o que a gente quer ouvir, o que agrada a nossa alma, o que alisa o nosso ego. Nos ensina a identificar bajuladores, pessoas que elogiam bastante, não que o elogio é ruim, não, mas aquele elogio tendencioso, capcioso, intencional, que tem um fundo de intenção contrária por trás. Nos guarda, Senhor. E se o Senhor não nos guardar, nós vamos tombar, nós vamos cair. Ninguém pode nos livrar de uma tentação dessa, senão o Senhor. Porque está escrito, livra-nos do mal. Então, Senhor, abençoa esse povo que aqui está, estes que nos assistem, estes que cooperam de longe, em dias tão difíceis. Esse ano foi um ano tão difícil, mas mesmo assim nós resistimos. Estão aqui os fiéis, estão aqui aqueles que o Senhor contou, e eu sei, Deus, que há um galardão para cada um de nós. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos para a glória do seu nome. Amém. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Nós já vamos encerrar. Sexta-feira é o nosso culto principal de Shabat, né? E começa às 20 horas o Kabbalat Shabat, quer dizer o recebimento do Shabat. Nós depois teremos o Shaharit, que é no sábado de manhã. Pode vir trazer oferta, pode ir. Quem está na internet pode enviar a sua oferta ali, o seu dízimo, se quiser, pela conta que está na tela. E no sábado à noite o Havdalah. Nós já estamos chegando perto de duas ocasiões, duas oportunidades bem interessantes. No dia 10 se inicia a festa do Hanukkah. Nossa Hanukkah já está ali. Vamos lá em São Paulo, né? Quer buscar essas velas para nós acendermos. E vamos pregar a partir de sexta-feira agora sobre isso, semana inteira. Vai ser dito isso no Kabbalat Shabbat, depois no Shaharit e depois no Havdalah, até chegar o dia. E também interessante que é nosso aniversário de 3 anos. 3 anos de ministério. Nós passamos por uma mudança. Ainda uma pessoa perguntou para mim esses dias, mas lá não era igreja, agora virou sinagoga. Eu não entendi isso. Falei, irmão, você precisa entender a história, né? Aí eu só falei o nome. Procura na internet Hagia Sofia. É com H. Hagia é com H. E o Gia não é J não, é G. Bota Hagia Sofia. E aí depois que você lê a história de Hagia Sofia, você vem falar comigo. Também nos Estados Unidos é muito comum que aconteça isso, né? Que mude, né? Hagia Sofia foi a primeira basílica construída pela Igreja Católica em Istambul. Na época era Constantinopla. Você imagina a obra de arte que foi Hagia Sofia, que é Hagia Sofia, está de pé até hoje. Foi construído no ano 500 da era cristã, que é a bênção de tudo. Ela foi construída porque ela era um centro do cristianismo bizantino, Marcelo. E é uma obra tremenda, feita em 5 anos. E Hagia Sofia sempre foi a referência de construção, até quando não existia o Vaticano. Mas quando o Islã surge, o Islã conquista Constantinopla, ele não destrói Hagia Sofia. Ele simplesmente tira tudo que estava relacionado à imagem de escultura e transforma Hagia Sofia numa sinagoga, numa mesquita, que foi durante 1000 anos uma mesquita. Então, se você hoje for lá em
em Istambul, em Hagia Sofia, você vai ver que ela é um miscigenado, né? Tem símbolos que ainda são do Islã, da época da conquista islâmica, e lá em cima, da época bizantina, 1500 anos, ainda tem os afrescos da época do cristianismo. Então é normal isso acontecer. Nós fomos sim, no início, uma igreja já diferente do padrão protestante convencional, no início já, e aí o Eterno nos direcionou para a transição que aconteceu há mais de um ano e meio atrás. Tivemos perdas, que é natural, mas estamos satisfeitos porque sabemos que estamos no caminho certo. Amém? O mais importante não é mudar a instituição, o mais importante é continuar com Yeshua. O que a gente não pode perder é Jesus, viu? Eu não posso sair lá daquela denominação porque meu avô era de lá, meu bisavô era de lá. Eu já quero logo lhe dizer que igreja não salva ninguém. O que salva é Deus por intermédio de Yeshua. Amém, irmão? Então, se tem Yeshua, está bom. Se tem Yeshua, está certo. Amém? Se tem a palavra de Deus, está certo. Mudou a configuração, mas a essência é a mesma. Tá bom? Então, é o nosso aniversário de 3 anos, dia 10, 11 e 12. Vai cair sem ser esse final de semana, o outro. E vamos se preparar para você estar aqui, tá bom? Antes mesmo que a Covid fecha tudo de novo, já está fechando tudo de novo, e daqui a pouco vai saber como é que vai ser, né? Então vamos aproveitar esses momentos que a gente não sabe. Vamos ficar de pé. Recebe a bênção. Yavacherechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Isha Adonai panavelecha, Ve'ashem lecha. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que todos digam amém. Dá um abraço no seu irmão e vai na paz. Até sexta-feira com a ajuda de Hashem.